Ei, me fala uma coisa, como Deus mora no mundo dos homens? Você sabe o que é o reino de Deus? Qual é a mensagem? Quais são os valores do reino e quais são as bênçãos do reino na nossa vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para hoje fazermos um encerramento da nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, e não esqueça, hein? Coloca o reloginho aí. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. O vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Lição de número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, e Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso de número 7. Afinal de contas, como Deus mora entre nós? Se ele realmente mora, qual é o veículo, qual é o jeito, a maneira, a forma de ele permanecer no mundo dos homens? Porque o mundo dos homens, ele é permeado por pecado, ele é permeado por aquilo que contraria a vontade dele. Então olha que interessante, se ele habita entre nós, como ele habita? Tem um local específico onde eu vou lá, bato na porta, ele abre a porta e eu entro e a gente bate um papo? É tão interessante que a Bíblia vai nos informar que Cristo mora entre nós, por nós. Então onde Cristo habita? Ele habita literalmente, ele mora no mundo dos homens, dentro dos homens. É aí que você encontra Deus. Você não encontra Deus na igreja. Você não encontra Deus num local físico. Você encontra Deus andando. Você encontra Deus trabalhando. Você encontra Deus estudando. Você encontra Deus interagindo. Você encontra Deus fazendo negócio. Você encontra Deus consertando o carro, fazendo faxina, construindo prédio. Você encontra Deus nos homens. E nos homens de boa vontade, nos homens que cumprem a sua palavra. Então você não encontra Deus em coisas. Você não encontra Deus literalmente em um lugar físico, mas você encontra Deus no outro. É no outro que você encontra Deus. Olha o que Jesus disse. Jesus disse, olha, importa que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o outro. Quem é esse outro? É o Espírito Santo de Deus. E o que ele faz? O que ele iria fazer aqui nessa terra? Algumas coisas. Uma delas é morar entre nós, ou dentro de nós. Ele veio literalmente morar dentro de nós. Foi essa a promessa bíblica, que ele moraria dentro de nós. E ele morando entre nós e dentro de nós, ele nos guiaria em toda verdade. E enquanto ele morasse dentro de nós, ele iria nos instruir. E mediante nós lermos a sua palavra, ele iria iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, para que nós cumpríssemos tudo aquilo que Jesus disse e ensinou neste mundo. Então, aonde Deus mora? Entre nós. Não, ele mora em nós. Ele mora dentro de nós. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. Ponto 1, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, eu quero te ensinar 3 segredos poderosos sobre a encarnação de Cristo. A primeira coisa que a encarnação de Cristo me ensina é que a matéria não é má. Tá vendo esse corpo aqui? Os gregos nos ensinou que o corpo humano, ele é má ou ele é mau.
Então, nós precisamos definir bem claro que a nossa matéria, ela não é má. Esse corpo, ele está contaminado pelo pecado, mas a essência dele é boa. A essência dele é divina. Então, se eu entendo que a encarnação vem me ensinar quantas coisas? 3. Qual é a primeira? Que a matéria não é má. Qual é a segunda coisa que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que a encarnação ratifica que o ser humano é a coroa da sua criação. O ser humano é a coisa mais importante que Deus criou. Deus não criou nada mais importante do que o ser humano. Então a encarnação, ela me ensina isso, que o ser humano é a obra-prima da sua criação. E qual é a terceira coisa que eu aprendo com a encarnação? Que Deus nunca abandonou a história. Por quê, Fábio? Porque Deus se fez homem. Se Deus se fez homem, a matéria então não pode ser má. Se Deus fez homem, ele está provando mais uma vez que o ser humano é a obra da sua criação. E se ele se fez homem, ele está deixando uma ideia muito intrínseca na nossa mente. Ele não abandonou a história. Ele está na história, se envolve na história. E esse envolver na história, literalmente, causou ou fez com que ele se tornasse homem, para ele viver a nossa própria história e para ele nos ajudar na nossa própria história. Ponto 2, a mensagem do reino. Todo reino tem que ter uma mensagem. Então, se Cristo veio e tabernaculou e morou entre nós, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem do reino? Olha o que diz Mateus capítulo 4 e o verso de número 7. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, qual é a mensagem do seu reino? Arrependimento. Mas é tão interessante que a palavra arrependimento, ela está fora de moda. Porque arrependimento é uma palavra anormal. Ela não se enquadra no nosso tempo. Ela não se enquadra no nosso momento. É tão interessante que tem um teólogo americano, o Rob Bell, que ele vai dizer o seguinte, ele resume a mensagem do reino, ou o que é o reino, em uma palavra. Ele diz que é o seguinte, o que é o reino? O reino é o normal. Para Rob Bell, ele afirma o seguinte, que tudo que é normal deveria ser o reino. Mas o normal não é o normal do mundo, é o normal da vida. Mas que vida? A vida de Deus. Tudo que está fora da sua palavra é anormal. E para Rob Bell, ele diz o seguinte, tudo aquilo que acontece no céu deveria acontecer aqui. E se não acontece aqui, é porque esse mundo está desorganizado e ele está anormal. Não existe uma forma, não existe um padrão baseado dentro do texto sagrado. Então, quando eu olho para a expressão de Rob Bell, eu penso da seguinte forma, que o nosso mundo está desajustado à sua palavra. E quando eu olho que a palavra arrependimento, ela é uma palavra fora do nosso tempo, ela deveria ser uma palavra normal para nossa época, mas ela é tão anormal que ela está divorciada dos nossos púlpitos. A palavra arrependimento, ela foi expulsa dos nossos púlpitos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há praticamente 4 anos, só aqui nesse estado faz 2 anos, eu nunca ouvi uma palavra de arrependimento. Eu comento, eu converso com outras pessoas, essa palavra, ela está em desuso, ela foi expulsa, ela foi abortada dos nossos púlpitos. Por quê? Porque arrependimento confronta, arrependimento dá choque, arrependimento é uma palavra que para os nossos dias, ela está fora do padrão, mas a mensagem do reino é arrependimento, mudança de comportamento. É diferente arrepender-se e remorso. Remorso é um choro por uma conversão que não aconteceu. Arrependimento, literalmente, é você deixar de praticar aquilo que você está fazendo e voltar-se para a palavra. Então, arrependimento é muito mais do que um remorso. Eu costumo dizer que remorso é um arrependimento sem fé. E arrependimento é quando você coloca fé. Fé no quê? Fé no reino.
fé na palavra, fé em Jesus. Quando eu tenho fé em Jesus, não acontece apenas um remorso, acontece literalmente um arrependimento. Porque hoje em dia, ser cristão está na moda. Ser cristão ou falar de Jesus dá ibope, dá like, dá visualização, dá dinheiro. Então, é muito interessante eu falar de Jesus, mas não falar da mensagem do reino, que é literalmente arrependimento. Por exemplo, ponto 3. Quais são os valores do reino de Deus? Esse reino tem uma mensagem: arrepender-se. Arrepender-se do quê? Dos seus pecados. Então esse reino tem que ter um valor. E quais são os valores do reino? Olha que interessante, se nós lermos Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos ver um pouquinho sobre os valores do reino dos céus, ou o capítulo 5 inteiro de Mateus. Por exemplo, um dos valores do reino dos céus é você controlar a sua ira. Um outro valor é fugir da imoralidade sexual. Um outro valor é o casamento ser indissolúvel. Um outro valor do reino é você não revidar as ofensas. Um outro valor do reino é você ser caridoso, jejuar, orar, combater e defender as Sagradas Escrituras, combater a ortodoxia, apontar os falsos profetas. Ou seja, o reino tem valor, o reino tem uma base, o reino tem um alicerce. E se eu não souber valorizar ou dar valor ou aplicar o valor do reino, a minha vida, ela não reflete o Deus entre nós. Porque se eu vivo irado, se eu vivo maldizendo, se eu vivo não me importando com o outro, se eu vivo não orando, se eu vivo não lutando e me apaixonando pela palavra, eu não estou vivendo a altura do reino. Se eu não estou vivendo a altura do reino, o reino não habita em mim, o reino não faz morada dentro de mim. Então eu preciso literalmente valorizar os valores do reino. Tópico 2, quais são as bênçãos do reino de Deus sobre a minha vida? A primeira bênção, a remissão dos pecados. Deixa eu te dar uma informação, a palavra remissão com 2 S é diferente da palavra remissão com C cedilha. O que é remissão com C cedilha? É um perdão concedido pelo mérito teu. Você fez alguma coisa que você mereceu receber esse perdão. E o que é remissão com 2 S? Literalmente significa você não teve mérito nenhum. Você não fez nada para receber. É um ato bondoso, misericordioso, ou seja, ele quis te perdoar. Então, literalmente, qual é um dos benefícios ou uma das bênçãos do reino dos céus? Você não precisou fazer nada. Você não precisou fazer absolutamente nada. Ele literalmente te perdoou. Ele literalmente rasgou a dívida que era contra você. Ele pagou todas as suas dívidas, todos os seus pecados. E ele te deu liberdade para adorar ele em espírito e em verdade. O problema é que tem pessoas que vivem como se ele tivesse que pagar alguma coisa pelo dono que está morando dentro dele. Literalmente, você não precisa fazer nada. Uma das bênçãos do reino de Deus na tua vida é que você foi livre completamente, porque a salvação não é mérito por obras. A salvação é literalmente crer no sacrifício de Cristo. Quando você crê no sacrifício de Cristo, você literalmente ganhou o privilégio de viver. E a Bíblia diz lá na carta aos Efésios que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Agora eu vou falar de mais 2 bênçãos que o reino de Deus nos proporciona. Qual é essas 2 bênçãos, ou mais 2 bênçãos? Adotado. Olha que interessante, depois que Adão peca lá no Éden, é tão interessante que quem passa a dominar a nossa vida é o pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Nós estávamos no controle do maligno. O pecado nos escravizava.
O pecado nos manipulava, o pecado nos dirigia. Era o pecado que ditava o que eu faço e o que eu não faço. É o pecado que dava ordem. Mas lá na cruz, literalmente, nós fomos adotados novamente. E quando eu aceito a cruz, quem domina a nossa vida não é mais o pecado. Olha o que Paulo diz aos Gálatas: não vivo mais eu. O que ele está querendo dizer isso daí? Agora eu tenho um dono, agora eu tenho um pai. Eu não tenho mais um outro dono. Eu não tenho uma outra pessoa que dirige a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não vive fora, ele vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, ou seja, pregando o evangelho, fazendo tendas, perambulando, navegando, fazendo alguma coisa, essa vida no cotidiano, eu vivo na fé do Filho de Deus, porque ele está dentro de mim. Ou seja, literalmente eu fui adotado, literalmente eu me tornei um filho legítimo de Deus. E é tão interessante, depois que eu me fiz filho, ou que ele me deu o direito de ser chamado filho, uma outra bênção que foi nos dada é a herança. Herança do quê, Fábio? Olha que interessante, a herança de estar juntamente com o filho mais velho. Aonde Cristo está? Na eternidade. Quais são os benefícios que Cristo tem? Venceu a morte. Essa herança eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter, de nunca mais o pecado dominar a minha vida. Nunca mais a morte vai ter poder sobre nós. A herança que Cristo nos deu não foi riqueza. A herança que Cristo nos deu não é ter um carro novo, uma casa própria, viajar por aí, não. É você literalmente vencer a morte. É você literalmente nunca mais estar subjugado pelo poder do pecado. Herança é viver juntamente com Cristo eternamente. Tópico terceiro, os males de uma vida no mundo. Aqui eu quero resumir esse tópico com um texto bíblico. Olha o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso de número 12. Cuida aquele que está de pé para que não caia. Ou seja, se hoje você está de pé, toma cuidado, não vacila, cumpre as Sagradas Escrituras, dê valor para quem mora dentro de você, dê valor ao reino, observa a mensagem do reino, arrependimento, se arrependa todos os dias, abrace esses valores, cumpre esses valores, abraça o poder que ele nos deu de ser literalmente livres do pecado. Abraça o valor da cruz, porque viver no mundo sem Deus é caótico. Viver longe da sua presença é algo desastroso para o ser humano. Então a minha mensagem aqui é: eu não vou pintar o que é uma vida sem Deus, porque você conhece. Eu preciso que você entenda uma coisa: lute para não cair. Se agarre, faça qualquer coisa, custe o que custar, permaneça de pé. Tome cuidado para que você não caia. Tome cuidado para que o reino de Deus continue sobre a sua vida. E para que esse morador ilustre que está dentro de você nunca saia do seu templo. Nunca saia da sua morada. Porque no dia que ele sair, o pecado entra de novo. Mas enquanto ele estiver aqui, nós temos uma ajuda. Nós temos a certeza de uma coisa: que ele cuida da nossa existência. Guardar continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.